Galerinha, Davi Dias da Infopró falando e hoje nós vamos falar sobre RAID de disco, o que é, para que serve e quais problemas ele resolve. E para falar qual problema o RAID de disco resolve, eu tenho que trazer para cá um HD. Todo mundo sabe que é aqui onde os dados são guardados, suas fotos, seus vídeos, informação das suas empresas, cadastro de clientes e tudo. Fica tudo nesse HD. O que acontece se o HD do seu computador, por acaso, sofrer um pequeno acidente como esse? Junto com a queda do HD, vão cair também todos os arquivos que estavam lá. Fotos, vídeos, documentos e todo o resto. Se isso acontecer na sua casa, vai ser ruim, mas não tanto. Mas na empresa tem um grande problema. Juntamente com os dados que estão perdidos, tem um tempo muito grande de recuperação. É procurar backup quando tem, é o tempo de trocar de HD. Tudo isso deixa os dados da empresa indisponíveis, os funcionários parados e ninguém gosta disso. É por isso que em computadores de empresas, em servidores, é configurado o RAID. O que é o RAID? São conjuntos de HDs que trabalham em equipe para, quando um falhar, o outro entra e assume. Existem vários níveis de RAID e cada nível de RAID resolve uma necessidade diferente. Basicamente, as necessidades de um RAID numa empresa é, primeiro, a continuidade. O servidor continuar funcionando mesmo que o HD queime. Segundo, é a velocidade. Não basta só o servidor ter os dados disponíveis e íntegros. É preciso também que eles estejam acessíveis rapidamente. E o que a gente vai ver agora são como funcionam os RAIDs e os vários níveis de RAID que existem. Vamos lá? Número 1, ou seria melhor eu falar número 0, porque o primeiro RAID que existe é o RAID 0. O que é o RAID 0? Você pega dois HDs ou mais, junta os dois HDs e faz um baita HDzão gigante. Por exemplo, vamos supor que esse aqui seja um HD de 1 TB e esse aqui também seja um HD de 1 TB. Quando você junta os dois em um RAID, eles vão fazer um grande HD de 2 TB, ou seja, eu acho que eu não vou conseguir segurar aí. Vai ser a soma do tamanho dos dois HDs. Isso é legal, primeiro porque você vai ter muito espaço, porque você dobrou o tamanho. Outra coisa, você vai ter muito desempenho. Por quê? Porque são dois HDs e são dois lugares onde o computador pode ler os dados e escrever os dados. Isso quer dizer que se a gente precisar fazer a leitura de dados, eu posso ler um dado deste HD e posso ler um dado do outro HD. Então a velocidade de leitura dobra. E se eu precisar escrever um dado, salvar uma informação no meu computador, também a controladora pode escrever o dado neste HD e escrever o dado nesse aqui ao mesmo tempo. É como se fosse um supermercado onde tem dois caixas passando compras ao mesmo tempo. Então a velocidade de escrita também vai dobrar. Qual é a parte chata? O RAID 0, que é o que a gente chama de espalhamento, não costuma ter nenhuma segurança. Por quê? Como isso aqui é um HDzão gigante, se você por acaso destruir um dos HDs, você perde todos, porque é como se você estivesse partindo o HD no meio. Ou seja, perdeu um, perdeu todos. Você tem velocidade e você tem volume, mas você não tem nenhuma segurança. O RAID 0 não deve ser usado nunca em ambientes corporativos, a menos que você esteja manipulando dados que possam ser perdidos a qualquer momento. E você precise só de desempenho. Por exemplo, uma área temporária, dados de bases de testes e coisas do tipo. No mercado corporativo, é assim. No mercado doméstico, ainda dá para você usar um RAID 0 em ambientes onde o dado não é importante, tipo jogos, por exemplo, onde o desempenho é mais importante que a segurança dos dados. O outro nível de RAID é o RAID configuração número 1, depois da configuração número 0. O RAID 1 é o que a gente chama de espelhamento. Significa o quê? Também você mexe com dois HDs. A diferença é que no RAID 0, enquanto os dois HDs somavam e viravam um HDzão gigante, no RAID 1, um HD vai espelhar a informação do outro. Exatamente o que eu tenho neste HD, eu vou ter neste HD, como se fosse uma cópia em tempo real. Ou seja, se por acaso este HD queimar, o outro tem a informação. Se por acaso este HD queimar, o outro tem a informação. E o servidor não para de funcionar. Quando o HD queima, o servidor continua funcionando, as pessoas continuam fazendo acesso aos dados e você pode fazer a troca do HD defeituoso
virtuoso, sem prejudicar o ambiente da empresa e sem ter perda de dados. RAID 1 é muito seguro, porém, ele não é nada espaçoso, porque como ele é um espelhamento correto, o que está aqui está aqui. Logo, se esse HD tem 1 TB de tamanho e esse HD tem 1 TB de tamanho, nós vamos ter um volume de 1 TB de tamanho, ou seja, você perde metade dos dados. O outro problema também é a velocidade. Na leitura tudo bem, você ainda tem 2 HDs e o sistema pode fazer a leitura daqui como daqui ao mesmo tempo, porque os dados que estão nesse cara também estão nesse, então tá tudo certo. Agora, para escrever, como é uma replicação perfeita, quando você salva um arquivo no HD, o dado é escrito neste cara e também escrito neste cara. Você perde metade do desempenho de escrita quando faz o RAID 1. Por isso que tem coisas que não faz sentido. Muita gente quer comprar SSD para o servidor e configurar em RAID 1. Não faz sentido você comprar um SSD que é mais rápido e fazer uma configuração que torna ele mais lenta. Por isso que é legal você saber o nível de RAID que você está fazendo e a estratégia de configuração para você não acabar comprando um produto que vai subutilizar depois, não vai usar todo o desempenho dele. Então, RAID 0, espalhamento. Grande espaço, muito desempenho, nenhuma segurança. RAID 1, espelhamento, muita segurança, pouco espaço e nenhum desempenho. Seria muito legal se fosse assim. Para nossa sorte, o mercado de informática é cheio de nerds insatisfeitos e alguém olhou para essas estratégias e não gostou. Falou, por que eu tenho que ter ou desempenho ou segurança? Por que eu não posso ter os dois? Foi aí então que surgiu uma nova técnica de RAID chamada RAID 10. Mas Davi, não seria RAID 2? Não, 10 e eu vou explicar por quê. O RAID 10 não utiliza 2 discos, mas sim 4 HDs. Qual é a ideia? Pega um par de HD e faz um RAID 1 aqui. Então significa que se aqui eu tenho 2 HDs de 1 TB, eu vou ter um espelhamento 1 TB. Pega os outros 2 HDs aqui e faz outro espelhamento e outro RAID 1. Significa que se aqui eu tenho 2 HDs de 1 TB, eu também vou ter 1 TB. Aí ele pega esses 2 HDs de 1 TB e esses 2 HDs de 1 TB e faz um RAID 0. E aí então nós temos um RAID 1 com 0. Então não é 10, é 1, 0 ou 1 mais 0. O RAID 10 é a mistura do RAID 1 e do RAID 0, tá? Qual que é a vantagem disso? Eu tenho segurança, porque se por acaso queimar um disco daqui, se queimar, por exemplo, esse HD aqui, a informação desse HD está replicada nesse. Se queimar esse HD, a informação desse HD está replicada nesse. Se queimar esse HD, a informação desse HD está replicada nesse. E se queimar esse cara, a informação dele está replicada nele. Portanto, não dá para perder. Você pode perder HDs aqui que você sempre vai achar uma cópia da informação em outro lugar. E como eles estão em RAID 0, este volume de 1 TB e este volume que está dando 1 TB também, junta e faz um RAIDzão de 2 TB. Tem uma outra vantagem, o desempenho fica alarmantemente mais alto. Por quê? Tem 4 HDs para se ler os dados, portanto, nós temos 4 vezes mais leitura. Significa que, se um único HD consegue ler a 50 megas por segundo, agora a nossa velocidade chega a 200. É muito legal. E a escrita também pode se escrever aqui, como pode se escrever aqui, ao mesmo tempo. Portanto, a minha velocidade de escrita também dobra. Eu tenho redundância e eu tenho muito desempenho. Perdi aonde? Já deu para perceber, né? Perdemos no volume de discos, porque eu estou usando 4 HDs de 1 TB e estou usando só metade dele. Só deu 2 TB de volume. Então eu uso muitos HDs, uso pouco espaço, mas eu ganho muita segurança e muito desempenho. O RAID 10 deve ser utilizado em situações onde o desempenho e a segurança são mais importantes que o volume. Se você vai configurar um backup de 50 petabytes, não é legal fazer RAID 10, porque backup utiliza pouco desempenho e muito espaço. Agora, se você for fazer um banco de dados, aí é legal você fazer o RAID 10, porque o banco de dados utiliza pouco espaço, mas ele exige muito desempenho, principalmente de escrita. Veja como é legal você saber o tipo de estratégia que você vai utilizar para você saber qual é o produto que você vai comprar. Bem, ganhamos em velocidade, ganhamos em segurança, perdemos em espaço. Os nerds chatos do mundo pensaram, não, eu quero ter segurança, eu quero ter espaço e eu quero ter
velocidade. Quero ter tudo. Foi aí então que inventaram outro nível de RAID chamado de RAID 5. O RAID 5 vai utilizar 3 HDs. De que jeito? Essa daí é um pouquinho mais chata de entender, porque a estratégia exige um certo milagre, colocar desempenho, volume e segurança ao mesmo tempo. Então presta bem atenção nessa parte do vídeo. Como é que funciona o RAID 5? Cada um dos 3 HDs vão usar 30% do volume deles para uma área de transferência, que é o que a gente chama de área de paridade. Esse HD vai ocupar um espaço de 30%, esse HD também, esse HD também. Como é que vai ser feita a distribuição da informação? Deixa eu tentar equilibrar isso aqui agora. Se eu estivesse utilizando cartas de Uno, seria mais fácil. Como é que vai ser feita a distribuição da informação? A informação deste HD e deste HD é salva na paridade deste primeiro. A informação deste HD e deste HD é salva na paridade do terceiro. E a informação deste HD e deste HD é salva na paridade do segundo. Repara que, se você olhar bem, tem um pedacinho da informação desse cara aqui e aqui. Tem um pedacinho da informação desse cara aqui e aqui. E tem um pedacinho da informação deste cara aqui e aqui. Está distribuído em discos diferentes. Qual é a vantagem? Se esse cara morrer, eu consigo recuperar toda a informação dos 60% de espaço dele nesses 30% e nesses 30%. Se esse cara aqui morrer, eu consigo recuperar a informação dele aqui e aqui, nos 2 HDs. E se esse cara do meio morrer, eu consigo recuperar a informação dele aqui e aqui, na paridade de cada um. Ou seja, dá para distribuir a informação e eu consigo ter redundância caso cada um dos HDs queime. Outra vantagem, eu só utilizei 30% de cada disco. Significa que, se cada HD aqui é de 1 TB, então aqui eu tenho 600 GB disponíveis, porque 30% foi para paridade. Aqui eu também tenho 600 GB disponíveis, porque 30% foi para paridade. E aqui eu também tenho 600 GB disponíveis, porque 30% foi para paridade. Somando tudo, eu tenho 1.8 teras neste exemplo aqui. Eu utilizei 3 HDs de 1 TB cada, teria 3 teras de utilização e no final acabei utilizando 60% do HD. Para cada configuração de RAID 5 eu perco somente 1 HD em volume. Eu tenho um ganho de volume muito bom. Também eu tenho um ganho de desempenho, porque como o dado está aqui, eu tenho 3 vezes mais leitura, eu posso ler de 3 lugares diferentes e eu posso escrever aqui, ou aqui, ou aqui, porque eu não preciso escrever em 2 lugares ao mesmo tempo para fazer espelhamento. Ou seja, eu não tenho nenhum ganho de escrita, mas eu tenho 3 vezes mais leitura. Ou seja, eu não perco tanto desempenho como eu perderia no RAID 1. Eu tenho segurança e eu não perco tanto espaço como eu perderia no RAID 10. E eu não uso tanto disco, eu tenho só 3 discos. O RAID 5 é muito bom em soluções intermediárias, por exemplo, ambiente de virtualização, onde eu não vou usar tantos meus HDs virtuais. Aí é legal fazer o RAID 5, porque eu vou ter uma média de desempenho, uma média de espaço e uma média de segurança caso algum dos discos queime. Finalmente, para a gente encerrar esse assunto, tem ainda uma configuração extra chamada Spare. Não é todo servidor que faz, tem que ver qual faz, mas é muito importante que você configure. Em todos os cenários que eu falei, quando um HD queima, é preciso que o cara do TI perceba que o HD queimou, faça a troca e faça a manutenção do servidor para que o HD defeituoso seja substituído. Então ele tem que saber que isso aconteceu. E se isso acontecer, por exemplo, numa sexta-feira às 6h01 da tarde? Essa troca só vai acontecer na segunda-feira e corre um grande risco de esse HD ficar defeituoso durante todo o fim de semana e aí depois acabar queimando outro HD e você perder todos os dados. Não é legal. O Spare seria o famoso banco de reserva. Você configuraria o seu RAID como você quer e configuraria um outro HD como Spare. E ele ficaria parado no servidor sem ser usado para nada. Porém, caso um dos HDs queimasse, o Spare assumiria automaticamente o RAID. E aí, a gente só trocaria o HD que foi danificado e que já não faria mais parte do
do RAID, legal? Então essas são as configurações de RAID. Agora que você entendeu direitinho o que cada uma faz, você pode planejar melhor a compra do seu equipamento e como é que você quer fazer a estratégia de distribuição de dados na sua rede e nos seus servidores, legal? E sabe o que você não pode perder? De curtir o nosso vídeo. Clica no joinha, compartilha esse vídeo se você gostou, comenta no vídeo, diz o que você achou. Se você não é inscrito no canal da InforPro, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber informações de vídeos novos sempre que saírem em primeira mão. Tem muito conteúdo legal aqui e você fortalece bastante o nosso canal.